Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. E agora nós falaremos sobre o aspecto ondulatório das partículas. Bom, nós precisamos falar inicialmente da hipótese de de Broglie. (1923), né? Que é o que dá início a tudo, né? Porque lembra que a partir da hipótese de Broglie é que o Debye vai instigar o Schrödinger a criar uma função de onda, né, que descreve o comportamento lá da matéria, né? Ok? Descreve o comportamento de uma partícula de matéria. Então, isso aí que desencadeia tudo, né? Então, basicamente, ele é o quê? Ele é uma extensão da dualidade onda-partícula da radiação. Então, os experimentos que já haviam sido realizados, como, né, aí o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, a distribuição de Planck, o que todos esses fenômenos demonstram? Uma dualidade onda-partícula, ou seja, a luz ela tinha um comportamento de onda, mas ela também tinha um comportamento de partícula, ou seja, um comportamento de ondas clássicas, mas ela também tinha um comportamento de partícula. E aí, o que o de Broglie faz? Ora, se o que a gente pensava ser onda também é partícula, por que o que a gente pensa ser partícula também não é onda, né? Então, é daí que o de Broglie parte, né? Então, é a extensão da dualidade onda-partícula que fora, né, observada na radiação, em todos esses fenômenos que nós já relembramos aqui, né, que você já estudou lá em física moderna, ele vai estender isso, né, para a matéria, para toda a matéria, né? Ok? Sugerindo que partículas materiais também exibem comportamento dual. Exibem comportamento dual. Então, segundo o de Broglie, a matéria também tem um caráter, não é só caráter de partícula, também é onda, ou seja, associado a um elétron também deve existir uma onda. Então ele estende, né, essa dualidade da partícula que era antes dos fótons, ele estende isso para a matéria, ou seja, vamos pensar, por exemplo, nos elétrons, né? Então o elétron também deveria ter essa natureza dual. Então, para o fóton já existia a relação de que o momento ele seria a constante de Planck
a tradicional aqui, né, sobre o comprimento de onda. Ou, em outras palavras, né, eu posso colocar, eu posso reescrever, né, isso aqui, né, quem é o... Eu posso, bom, deixar o momento como está. Na verdade, eu posso colocar aqui, reescrever isso como sendo 2π. Posso escrever como sendo h sobre 2π, que é o h cortado, né, constante Planck reduzida. E aqui 2π sobre lambda, né? A gente sabe que 2π sobre lambda é o número de onda. Isso aqui é a constante reduzida de Planck. Então seria h barra k. Então a gente teria essa relação que diz que o momento linear, na verdade, seria h barra vezes o vetor de onda. Então, o de Broglie diz o seguinte, ó, essa expressão também deve ser válida, por exemplo, para o elétron, né, que é uma partícula aí de matéria. Ok? Então, o que se pensava ser onda também é partícula. Então, por que o que é partícula também não pode ser onda, né? Então, é basicamente isso que ele faz. E em 1927, né? Em 1927, ocorre a confirmação experimental, né? Experimental através pelo experimento de Davison-Germer. Germer, eu sei. Onde eles observaram padrões de interferência em elétrons, né? Então, em que padrões de interferência foram observados em feixes de elétrons, né? Em feixes de elétrons. E como era esse experimento, né? Então você tinha uma fonte de elétrons aqui, fonte de elétrons, né? Você pode pegar um feixe de elétrons, gerar por efeito termiônico, né? E depois pegar isso e colimar, né? E aqui você tinha uma amostra de um cristal, né? Então, aqui você tinha um cristal de níquel, né? Cristal de níquel. E aí, o que ocorre é aquilo que a gente já sabe, né? Na verdade, como é que vem o feixe? O feixe vem aqui, né? E aí ele é refletido, né?
E você tinha aqui, obviamente, um detector de elétrons. Detector de elétrons. E aí, o feixe ele vem assim, né? Deixa eu melhorar esse desenho. Ok, então o feixe vem e é espalhado assim, né? E é isso, esse espalhamento ele depende dessa distância aqui entre os planos cristalinos, né? Você tem uma distância aqui entre os planos cristalinos, e o que você tem é que a diferença de caminho óptico desse feixe para esse feixe é 2 vezes esse pedacinho aqui, ó. E aí quem é esse pedacinho? Aí vai depender aí do ângulo com o qual ele incide, né? Então a gente vai chamar esse ângulo aqui de ângulo φ, um ângulo com plano, né? E daí o que a gente conclui? Que esse φ é exatamente esse ângulo aqui, né? Então esse ângulo aqui é φ também, né? Porque esse ângulo φ é o mesmo ângulo que está aqui, φ, né? Isso quer dizer que esse ângulo aqui é 90 graus menos φ. E esse aqui é 90 menos 90 menos φ, né? Então fica 90 menos 90 menos φ é igual a φ, ok? Então esse ângulo aí é φ. Então quer dizer que esse pedacinho aqui é a metade da diferença de caminho óptico, né? Então isso daqui é a metade da diferença. Isso aí é a metade da diferença de caminho óptico. Vou chamar aqui, isso aqui vai ser, digamos, delta L sobre 2. Então, quem é esse delta L sobre 2? Que é metade. É porque a diferença de caminho óptico é esse pedacinho aqui mais esse, ó. Aqui daqui para cá é igual, daqui para cá é igual. A diferença é só esse. A diferença é só esse trechozinho aqui, ó. Ok? Então a diferença de caminho óptico, a metade da diferença de caminho óptico, né? Porque a diferença de caminho óptico é esse aqui. Vai ser igual a distância dos planos cristalinos, que é esse aqui, que é a hipotenusa, e esse aqui está sem o ângulo. Então é sem o ângulo φ. Ok? E aí a gente tem o seguinte, quem é... Para que eu tenha uma interferência construtiva, a diferença de caminho óptico, ela deve ser, né, interferência construtiva, né? Todo mundo sabe que a interferência construtiva, né, é quando elas chegam em fase, né? Para chegar em fase, a diferença de caminho óptico deve ser desculpa, comprimento de onda, né? Então se chegar aqui, uma tá aqui, ó, aí a outra chegou bem aqui, né? A diferença tem que ser sempre de um comprimento de onda. A diferença de caminho óptico tem que ser sempre de um comprimento de onda, para que elas cheguem sempre em fase, né? Então para que elas cheguem em fase, elas precisam percorrer uma diferença de caminho óptico que é sempre um múltiplo inteiro do comprimento de onda, né? Se elas chegarem defasadas de 180 graus, elas vão chegar o que?
com interferência destrutiva, né? Interferência construtiva é quando chegou defasadas de um múltiplo de lambda, né? Então, a gente tem o seguinte, eu tenho então que n lambda sobre 2 é igual a d seno de φ. Então daqui eu tenho que n lambda tem que ser igual a 2d seno de φ para que eu tenha interferência construtiva. Isso aí é chamado de lei de Bragg, né? Que é uma lei lá da ondulatória, né? Ok. Bom, se a lei de Bragg for válida, significa que o elétron é uma onda, né? E aí, fazendo o experimento de Davidson e Germer lá, né? Eles chegaram nos seguintes valores, né? O D para ir para o níquel era 0,091 nanômetros, né? O valor que já era conhecido na época. O máximo em θ igual a 90, o θ que é usado aqui é esse ângulo aqui, né? Então, de tal maneira que eu vou logo adaptar aqui para não ter que colocar mais, né, o ângulo de espalhamento. Então, o máximo ocorreu para φ de 65 graus, ok? De tal maneira, se você joga isso na calculadora, segundo o nosso livro-texto, ele vai dar aqui 2D, né, sobre N, né, partindo dessa expressão, de 65. Então, aí a localização do primeiro máximo, né, aqui seno de φ, a localização, então o primeiro máximo, vou colocar aqui, primeiro máximo, né, então o primeiro máximo é nesse valor aqui, então vai dar 2 vezes 0,091 nanômetros sobre 1 vezes seno de 65 graus. E segundo nosso material aqui, ele vai dar 0,165 nanômetros. Ok? Isso aqui é o resultado do experimento, né? Agora, qual é a previsão teórica, né? Ou seja, usando a teoria de Broglie, né? Então, a previsão teórica é de que o momento seja igual a... aliás, faltou aqui uma informação, né? O feixe de elétrons usou aí elétrons com energia cinética de 54 eletronvolts, ok? De tal maneira que o momento linear é raiz quadrada, né? De 2 vezes a massa do elétron vezes a energia cinética, né? E aí jogando os valores, né? Jogando os valores aí, você pode fazer o cálculo, substituir a massa do elétron, energia cinética, e então isso implica que o lambda, pela de Broglie, que é P, H, sub raiz de 2mEk, e substituindo aí tudo, você chega no valor de 0,167 nanômetros. Ok? Então, um valor bem próximo lá do valor experimental obtido.
Então isso aí foi uma comprovação aí da dualidade onda-partícula, né? Ou seja, nesse fenômeno ocorre interferência, né? Então, quando você ia observando com o ângulo de espalhamento, o que você observa, quando você observa diferentes ângulos de espalhamento, é que você tem alguns máximos, né? Então forma lá uma figura de interferência, ok? Então isso mostra que realmente o elétron tem um comportamento de onda, né? Senão você não teria essa figura de interferência. Você teria, a curva teria que ser uma coisa assim, né? Ou seja, tem algum ponto onde ela é máximo, mas não tem aquelas partes onde elas vão se cancelar, que vão dar esses vales, né? Então essas franjas de interferência são características de ondas, né? Não de partículas, ok? Ok, então isso sugere que o elétron pode ser descrito por uma onda plana. Como é que é uma onda plana? Você estuda lá desde que você é criança, né? Uma onda plana, ela é uma onda assim, né? A, E, I, K escalar R menos ômega T. Ok? Então essa é a forma da onda plana. Só que a gente, né, você tem uma amplitude, né? Você tem o vetor de onda e você tem a frequência angular. Eu posso ainda escrever, lembrando que posso escrever também em termos do momento, né? O que nós vimos? Que o momento ele é h barra sobre h barra vezes o vetor de onda. Então significa que o vetor de onda pode ser escrito como o momento do elétron por constante de Planck reduzida, né, h barra. E a gente também pode relacionar com a energia, né? Dizer que o que? A gente viu que a energia era o que? Era HF, né? Então eu posso dizer que o H barra ômega, então eu posso dizer que o ômega é a energia sobre H barra. Então eu poderia dizer que o elétron pode ser descrito por uma onda igual a uma amplitude exponencial I é a unidade imaginária, raiz de menos 1. Aqui no lugar do K eu coloco o P escalar R. No lugar do ômega eu posso colocar E T, só que eu teria que dividir por H barra. Outro experimento que comprova a dualidade onda-partícula é o experimento de Thomson. Então, nesse experimento de Thomson, que a gente vai ter o seguinte: você tem um feixe de elétrons incidente. Esse feixe de elétrons ele incide em cima
de um filme fino. Né? Um material aqui que é um filme fino, policristalino. E aí você pega uma placa fotográfica e observa como é que esses elétrons vão se depositar, né? Então tem um feixe aqui de elétrons, e aí você vai observar onde é que esses elétrons vão se depositar. E o interessante é que esses elétrons vão se depositando sempre em alguns máximos. Se no comportamento de partícula isso não deveria acontecer. O que deveria acontecer? Os elétrons não deveriam se espalhar de maneira praticamente aleatória aí, né? E assim, poderia se concentrar mais em umas regiões, mas não dessa forma, né? Ele ia aumentando, digamos, em relação ao centro, ia ficando uma quantidade maior no centro, e quando fosse para as bordas ia diminuindo, né? Lentamente. Mas não. O que acontece é que você tem regiões assim onde fica bastante concentrado, depois passa mais um tempinho, mais um espaçozinho, né? E aí mais uma região concentrada, mais um espaçozinho, ou seja, são os máximos, né? Então ele se distribui naquelas franjas de interferência, ok? Então é mais uma comprovação aqui. Isso aqui são formados padrões de interferência. Isso só acontece em ondas. Ora, se só acontece em ondas, isso quer dizer que esses elétrons espalhados, eles na verdade são ondas, né? Então aí mais uma comprovação da dualidade onda-partícula. No artigo de 1999, né, bem recente, você conseguiu fazer um experimento desse tipo com materiais quase clássicos, né, com materiais com estruturas muito grandes, né, objetos que eram quase clássicos, e isso foi evidenciado, esses padrões de interferência, ok? Mas obviamente que se for uma partícula clássica mesmo, né, uma partícula, esse caso foi o C60 aqui, né, quase na transição. É uma partícula muito grande, mas ela ainda tem alguma característica quântica, né? Mas se você pegar uma partícula mesmo muito grande, muito, né, assim, jogar uma bala, né, um projétil, aí já não, né? Aí você não vai conseguir descrever, ela já é um objeto completamente clássico, uma partícula completamente clássica. Mas mesmo existe um limite, né? Como eu falei, o que se conseguiu, mas já se conseguiu estruturas bastante grandes, né? Como o C60, se conseguiu obter esses padrões de interferência, ok? Ok? Então, no caso, quando você tem um objeto, por que você vai perdendo essa característica clássica, né? Porque, como a gente viu, ó, o momento ele depende da massa, e o comprimento de onda ele é inversamente proporcional ao momento. Então quer dizer que se você aumenta muito a massa, esse comprimento de onda aqui ele vai para zero. O comprimento de onda indo para zero acabou o caráter de onda, né? Porque a onda, a característica dela é que ela não é localizada, né? Ela é espalhada no espaço. Então, se a massa é grande, então isso implica que o quê? O momento
é grande. Isso implica que o comprimento de onda é pequeno, né? Então, e se a massa for muito... Quer dizer, quando eu vou aumentando a massa, digamos que a massa está aumentando, o que vai acontecendo com o comprimento de onda? Vai acontecendo isso aqui, ó. Tá aqui massa pequena e aqui massa grande. Então, aqui como a massa é pequena, o comprimento de onda é grande. Aí, à medida que a massa vai aumentando, esse comprimento de onda vai ficando menor. Menor. Até que ele... Você nem enxerga mais. Ó. Ele fica localizado. Né? E aí quando ele está localizado, ele já não tem mais o comportamento... E não tem mais o comportamento quântico, né? Tá? Então aqui ó, ele já fica localizado. Sem o comportamento de onda, né? Ou seja, essa partícula, ela deixa de ser uma partícula que vai ser tratada usando mecânica quântica, né? Ok? Esse efeito a gente vê também com a temperatura, né? Quando a temperatura, o mesmo sistema, ele muitas vezes pode ser tratado de maneira clássica se a temperatura for mais alta, porque a função de onda ela encolhe e fica mais localizada. Mas quando se baixa a temperatura, aquele mesmo sistema já passa a ser necessário tratar de maneira quântica, porque a função de onda vai se espalhar mais, né, quando a temperatura baixa, e isso já torna ele menos localizado, e aí tem que tratar ele de maneira quântica. Ok? Então, como eu falei, né, nesse 99 foi uma estrutura grande que eles fizeram e conseguiram, mas existe sempre esse limite, né? Vai ter essa transição, onde você vai poder tratar um problema de maneira semiclássica, uma maneira clássica ou uma maneira que tem que ser puramente quântica, né? Então, puramente quântica é quando ele não está localizado, né? Essa função de onda ela está bem espalhada aí no espaço, então você não pode mais tratar ele como partícula clássica, ok? Então, eu posso pensar no que? Aqui em termos sempre do comprimento de onda de de Broglie, né? Então vê que ele é importante, né? Então a grande questão sempre é quando é que uma coisa está localizada? Quando esse comprimento de onda ele é muito pequeno com relação às dimensões do problema. Dimensões típicas de dimensões né? Desculpa, dimensões típicas do problema. Dimensões do problema. Você tem que levar em consideração as dimensões do problema, né? Porque imagina o movimento de um trem. Você está ali perto do trem, olhando o trem. Esse trem é um objeto extenso, muito grande, né? Agora, se eu estou observando a escala do universo, eu pego um trem, ele é um pontinho, né? Então você só pode dizer realmente se esse comprimento de onda, só faz sentido falar que esse comprimento de onda está disperso ou esse comprimento de onda está localizado quando se compara com as dimensões do problema. Então, se esse comprimento de onda é muito menor que as dimensões do problema, digamos que aqui meu problema envolve um objeto, envolve né, eu tenho aqui o meu problema, digamos, aqui é o meu problema, né, é minhas condições de contorno. E aí eu tenho uma distância aqui envolvida no problema aqui. E a onda é muito pequenininha aqui, está muito localizada, né? Ou seja, eu olho lá e vejo só um pontinho. Então, nessa situação aqui, o comprimento de onda ele é muito menor do que as dimensões do problema. Então, nesse caso, o tratamento ele deve ser clássico.
esse problema aqui regime, ele está no regime clássico. Agora, você está aqui as dimensões do meu problema, né? Estou trabalhando dentro com essas condições de contorno aqui e tal. E o meu objeto, ele é aqui, ó, ele é da ordem, né? Ou maior, né? Do que D. Então, ele é maior ou da ordem que D. Então, nesse caso, eu estou no regime quântico. Então, por isso que o comprimento de onda de de Broglie, ele é importante, né? Para dizer para a gente se o regime é clássico ou não. Então, se eu estou... As dimensões do nosso problema lá envolvidas, elas são muito maiores do que o comprimento de onda de de Broglie, eu posso tratar num regime clássico. Agora, se não, é um regime quântico. Ok? O vídeo já está meio longo e o próximo tópico é um pouco longo. Eu vou ficar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.